Bom, então a gente vai fazer uma têmpera, que é uma têmpera mista, que ela vai 2 partes de ovo inteiro, para uma parte de óleo de linhaça polimerizado. Aqui a gente tem esse importado que é da Maimeri, mas você também pode comprar o nacional da Corfix, que funciona super bem, é muito mais barato. A diferença do importado é que ele é um pouco mais claro. A gente vai usar resina da Mar, que é o verniz da Mar, na verdade. O verniz da Mar é uma mistura de terebintina com as pedrinhas de resina da Mar. Então você pode fazer ela de forma caseira, misturando cerca de 3 ou 4 partes de terebintina para uma parte de pedrinha de verniz da Mar. E para fazer você precisa envolver as pedrinhas num pedacinho de pano, pode ser uma fralda, um paninho furadinho, e deixar alguns dias dentro de um vidro com a terebintina. O pano vai servir para filtrar as impurezas da resina. E aí você depois vai retirar esse paninho, deixa escorrer um pouco, e está feito o seu verniz da Mar. Esse é o verniz da Mar que a gente vai utilizar. Se o verniz ficar muito grosso, muito pegajoso, você pode acrescentar um pouco mais de terebintina para ele ficar mais leve. Isso é importante, porque se fica muito pegajoso, a têmpera ela fica difícil de pincelar. A gente vai usar 4 partes de água destilada e vamos usar um fungicida, que você pode comprar com o nome de Nipagin, mas o nome químico dele é metilparabeno. É um fungicida usado na produção de produtos naturais para banho e também na indústria alimentícia. Eu compro numa loja que vende produtos para a produção de itens para banho, sabonete, esse tipo de coisa. Esse verniz, para a quantidade que a gente vai preparar aqui de têmpera, que vai ser cerca de 500 ml, a gente vai usar a seguinte medida: 1 colher de chá de metilparabeno, certo? Para cerca de 5 colheres de álcool. Você pode usar o álcool absoluto, que é mais forte, aí você usa menos álcool, ou pode usar o álcool normal, que você compra no supermercado, na farmácia. Agora, o álcool absoluto eu acho mais indicado, porque você usa uma menor quantidade e ele tem um poder mais forte sobre o fungicida. Você vai colocando o álcool aos poucos e vai vendo o processo de mistura. Você vai parar de pôr álcool na medida que a mistura ficar totalmente translúcida. Você não pode ver aparecer os grãos do fungicida. Ele tem que se dispersar totalmente no álcool. Esse é um fungicida que tem um poder bastante forte na têmpera, de modo que ela consegue ficar preservada na garrafa por mais de 30 dias, o que seria inviável sem um fungicida, né, por conta do processo de decomposição do ovo.
Pronto, ficou totalmente translúcido. Bom, a gente vai começar agora a trabalhar com o ovo, colocando os ingredientes na garrafa. Vão ser duas etapas. Uma primeira, a gente vai adicionar o ovo, uma parte da água e os ingredientes oleosos e o verniz. Depois, daí vai ter um processo de mistura e depois põe o restante da água. Isso facilita que a mistura fique mais homogênea. Bom, então, preparado o nipajin, a gente vai para a próxima etapa. Então, vamos começar a trabalhar com os ovos. Vou usar aqui um funil para colocar o conteúdo dentro de uma garrafa. Então, a gente vai usar uma garrafa de vinho. O ovo vai ser, portanto, a nossa medida. Então, eu vou usar a própria casca do ovo como o recipiente que vai pautar todo o volume dos outros ingredientes. Para isso, eu vou tirar só um pedacinho de cima da casca. Assim eu vou preservar a casca do ovo como uma espécie de medidor. Então vou quebrar aqui uma tampinha. E vou começar despejando aqui o conteúdo do ovo. É importante nesse processo você tentar separar a pele da gema, evitar que ela entre no conteúdo. Se ela cair, tudo bem, mas é bom evitar para que não tenha resíduo de pele na têmpera, porque a pele ela não se dissolve muito bem e ela acaba aparecendo em algum momento. Então, se tentar tirar a pele é melhor. Eu vou puxar aqui, ó. Ó, já segurei a pele e vou deixar cair só a gema. Aí consegui tirar a pele. Bom, então ficou aqui um ovo. O outro eu não preciso ter esse cuidado. O outro eu posso fazer como eu faço normalmente. Quebrar aqui no meio. Separar a clara da gema. E aqui também vou puxar a pele para evitar que ela caia junto no conteúdo. O ideal é que a gema não quebre nesse processo como aconteceu agora, mas se acontecer, tudo bem. Isso vai depender muito do ovo, né? Às vezes a gema está muito frágil. Bom, então feito isso, vamos começar a colocar os outros ingredientes na garrafa. Então foram 2 partes de ovo e agora a gente vai colocar 2 partes de água destilada. A água destilada você pode comprar em farmácia, mas nem sempre é fácil de achar na farmácia. Na internet você acha com facilidade. Essa água destilada, ela é vendida por lojas que trabalham com produção artesanal de perfumaria. Então você acha com bastante facilidade pela internet. E agora a gente vai preparar os outros ingredientes para adicionar na receita. Em vez de colocar separadamente o óleo
e o verniz diretamente na garrafa e o nosso fungicida, eu vou fazer uma mistura intermediária. Então eu vou pegar outro vidrinho e vou colocar esses ingredientes à parte, fazer uma mistura à parte primeiro. Isso é mais para facilitar o processo de dispersão, de mistura dos ingredientes oleosos e aquosos. É sempre bom assim lembrar que a têmpera ovo, ela é uma emulsão que mistura óleo e água. Então ela permite que você trabalhe com a junção desses dois ingredientes, do óleo e da água. E como a água ela vai evaporar na medida que a tinta seca, vai ficar uma película muito delicada, que é a parte oleosa da têmpera. E por ser uma película mais fina, ela vai ter as características que dão a personalidade da pintura têmpera, da presença da cor na pintura têmpera, né? Que é uma cor muito concreta, com uma forte luminosidade, um brilho acetinado, próprio da película formada pela gema de ovo. André, você pode explicar o motivo de você estar usando água destilada? Posso. Ó, enchi aqui um volume de óleo de linhaça polimerizado, vou dispersar aqui no potinho. Bom, respondendo aqui a pergunta sobre a água destilada. A água destilada, ela parece um purismo, né? Você usa água destilada na mistura, mas na verdade ela tem um porquê. Essa água destilada é uma água desmineralizada. Então você evita certas reações com pigmentos que podem causar manchas, por exemplo. Inclusive na aquarela é um cuidado importante, porque você evita que tenha, como o pigmento está ali muito exposto, você evita determinadas reações indesejadas, determinadas manchas indesejadas no papel. E a água destilada também é usada, por exemplo, na parte de restauro e conservação, porque ela consegue limpar a superfície com menos propensão a criar manchas sobre a superfície que foi restaurada. Então, eu uso água destilada muito por esse cuidado de ter maior controle sobre os efeitos que a pintura vai ter na superfície da tela. Bom, então coloquei uma parte de óleo de linhaça polimerizado. O óleo de linhaça polimerizado, ele é melhor na adição da têmpera do que o óleo de linhaça comum, porque ele é um óleo de linhaça que ele passou por um processo de cozimento e ele tem vai adquirir uma consistência de mel mais espessa. E isso vai favorecer bastante a adesão e a elasticidade da têmpera, da pincelada na superfície. Outra coisa que o manual de pintura, como o Hofmeier observa, é que o óleo de linhaça cozido, ele vai ter uma menor propensão a amarelar. Agora vou colocar o verniz da Mar. Um volume de verniz da Mar. E, por fim, o fungicida. Então vou fazer uma mistura. Vocês veem que faz uma certa sujeira, normal. Então eu sempre uso um papel por baixo, que depois desse preparo eu descarto.
Então vamos chacoalhar aqui essa mistura. E vamos colocar na garrafa. Essa têmpera mista que a gente está fazendo, ela foi uma receita que me permitiu pensar a têmpera com uma versatilidade maior do que a têmpera de ovo pura, a têmpera gorda, que é a têmpera só feita com a gema. Porque ela dá essa mistura com o óleo de linhaça e o verniz da mar, dá mais elasticidade para a têmpera. Ela cria meio que um meio caminho entre uma tinta óleo e a têmpera, só que preservando as qualidades luminosas que a têmpera dá. Uma coisa importante também é perceber as diferenças. A têmpera de ovo pura, ela é muito mais sedosa, porque ela só tem como aglutinante a gema, né? Essa têmpera, ela vai o ovo inteiro e vai bastante água, além do verniz e do óleo, né? Então, ela tem uma diferença em relação à têmpera pura. Ela se aproxima um pouco da caseína, porque o pigmento, ele fica menos envolvido por uma quantidade de óleo que a gente tem na gema da têmpera pura. Então fica uma têmpera um pouco mais seca. Você pode contornar isso acrescentando uma gema a mais na mistura. E uma coisa importante, na medida que você dá camadas na pintura, é aconselhável aumentar a quantidade de gema. Então, ao longo do processo, você pode ir colocando um pouco mais de gema na mistura com pigmento, fazendo aquele processo conhecido como gordo sobre magro. Então sempre a camada de cima tem que ser mais grossa, mais gordurosa do que a camada de baixo, para evitar um processo de ruptura da superfície. E agora a gente vai colocar o restante da água destilada, mais 2 partes de água, e aí está pronta a nossa têmpera mista. Para quem se interessar e quiser ler mais a respeito dessas têmperas mistas, eu aconselho consultar o livro do Ralph Meyer. Foi de lá que eu extraí essa receita, com exceção da adição do fungicida, que isso foi uma dica de um pintor amigo que me passou. Bom, é isso. Ela tá pronta. Como eu gosto, agora eu vou dar aqui uma última parte, que é uma característica que eu costumo adotar. Como eu gosto de uma têmpera um pouco mais oleosa, eu vou adicionar ainda, como parte final dessa receita, mais um pouco mais de gema. Mas isso é uma coisa que eu adoto de forma mais particular. Não é algo necessário. Como já está aqui, já está pronto. Separar aqui a gema da clara. E aqui eu vou fazer que nem eu aprendi com o meu professor, Marco Gianotti, na aula de técnicas na USP. Ele ensinou a gente a separar assim, ó.
Aí a gente tem todo o controle aqui da pele da gema, que é bom evitar de ir para a mistura. Então, feito isso, eu vou mexer mais uma vez e está pronto. Legal.